Pode começar. Beleza, então vamos nos preparar para a prece. Só está fechando o nosso portão aqui, Marcos. Fechou lá? Podemos fazer a prece? Rodrigo, vem cá fazer a prece para nós. Oi, tudo ok aí? Beleza. Vamos elevar o nosso pensamento, imaginar a figura do Mestre. Pai amado de infinita bondade, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, desfrutando, distribuindo, aprendendo a cada dia, a cada etapa desse curso. E que esse curso também possa atingir os objetivos propostos pelas redes sociais, pelos conhecimentos, e que possam gerar sempre mais frutos. Te agradecemos por tudo, Senhor, e que assim seja. Pessoal, nós estamos próximo de terminar o nosso curso. Na primeira semana de dezembro a gente termina. E essa primeira etapa. A partir de março do ano que vem, nós retomamos a segunda parte desse curso, voltado mais para a personalidade humana e voltado mais para a constelação familiar. Atualmente nós estamos estudando o mecanismo da consciência. E nas últimas aulas, na próxima semana, até no final de dezembro, nós vamos estudar o mecanismo da mente. De forma que nós demos uma visão geral de todo o nosso psiquismo para entrar na segunda parte. Como as aulas estão gravadas, as pessoas que querem fazer o curso no semestre que vem, é só pegar as aulas, estudarem, lerem, verem. E ler, quando eu falo ler os livros, né, que a gente adotou, para que possa entrar na segunda parte inteirado dos temas e daquilo que nós falamos. Hoje nós vamos fazer um pequeno resumo antes de dar continuidade para finalizar o mecanismo da consciência. Para que tudo aquilo que a gente fala, a gente sempre volta ao mesmo tema para poder facilitar a compreensão. E aqueles que tiverem dúvidas a respeito daquilo que nós falamos lá no início, possa agora também tirar essas dúvidas, a fim de que a gente finalize o mecanismo da consciência de uma forma que dê um esclarecimento geral para todo mundo. Então a primeira coisa que nós vimos, que nós temos duas naturezas. Uma natureza que o Baldi chama de sistêmica e uma natureza antissistêmica. A natureza sistêmica é a natureza real da nossa existência. É aquilo que nós somos, é a natureza do espírito. Entendendo sempre o espírito daquela forma que a gente sempre falou. O espírito é um, certo? Ou seja, o espírito é unificação de todos os seres. Quando eu falo unificação, eu não quero dizer que a pessoa perca a sua individualidade. Eu quero dizer que toda individualidade está voltada para o conjunto. Assim como a sinfonia. As notas musicais não perderam a personalidade. O sol, o dó, o ré, o mi está lá na sinfonia. Mas é a sinfonia que integra todas essas notas que representa a unidade. Consequentemente, representa todos os seres. Então o Espírito é Deus, o Espírito é unidade, o Espírito é totalidade e individualidade. A individualidade é como se designa Jesus, o Filho unigênito, ou seja, o único da sua espécie. Em outras palavras, nós somos únicos. Aquilo que eu sempre disse em todos os cursos que nós damos. Deus não faz cópia. Então nós somos únicos. Cada um faz uma função dentro do sistema. Forma a totalidade. E desenvolve a unidade. E faz toda a ligação em Deus. Deus está intrínseco em nós. Então, dentro da visão sistêmica, Deus está intrínseco em nós. Então, nós já falamos isso aqui muitas vezes. O que é Deus? Então, vamos lá. Já falamos aqui. Deus, como ser, ele é a verdade. Deus, como substância, ele é a vida.
Deus como princípio é lei. Deus como essência é amor. Então a nossa natureza mais íntima, ela é feita de vida, verdade, lei e amor. A lei também foi estudada aqui para nós como campo acásico, ou o domínio informacional, ou o campo de informação que tudo gera a todo momento. Então na natureza, e tudo isso aqui é intrínseco. Então aquilo que a gente chama de vida é a primeira manifestação de Deus em nós. Aquilo que a gente chama de verdade, a busca da verdade, na verdade é a busca e o conhecimento de Deus. Por isso que é o conhece a ti mesmo. E por isso que Jesus foi tão claro: conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade é a libertação, porque a verdade é Deus. A lei é que o Baldi tão bem explica, mostrando que a lei ela é intrínseca, ela é interior, ela não é vibracional, ela está em todos os fenômenos, intrínseca a todos os fenômenos, e rege todos os fenômenos. Então, consequentemente, isso é a lei. Quando nós infringimos na lei, nós fazemos um movimento contrário à lei. A lei então age sobre nós. O agir da lei sobre nós, nós entendemos como dor. Então a dor nada mais é do que a tentativa de correção da nossa natureza quando fazemos o contrário à lei. E tudo é regido pelo amor, ou seja, a essência da vida é o amor. Esse mundo sistêmico, a nossa natureza real, o paraíso divino, ele é infinito, ele é eterno, ele é pleno, ou seja, é para ele que nós caminhamos. Então a parábola do filho pródigo: o filho deixa a fazenda que ele pega nada mais é do que os dons e as possibilidades divinas, deixa o reino divino e vem e percorre mundos estranhos, que é os diferentes mundos materiais, para depois voltar novamente a Deus e se integrar à família divina. Então esse é o processo. Isso aqui é infinito, certo? Ele é eterno no sentido do não tempo, de estar fora do tempo. Está claro? Então ele é infinito, ele é eterno, ele está fora do tempo. Ele é não vibracional. Por quê? Porque toda ligação se dá como aquilo que a física quântica explica, ligação não local. É um processo intrínseco, é um processo interior. Está claro? Ele é perfeito. Por quê? Porque todos os espíritos que nele vivem permanecem na ordem. Por isso que é perfeição. E ele é absoluto. Não é como o nosso relativo, que tem de mudar sempre para poder atingir um ponto. Ele é absoluto no sentido de que todas as possibilidades são possibilidades de perfeição, não são possibilidades de imperfeição. Mas o espírito caiu dentro do campo da individualidade. Então, quando ele caiu no campo da individualidade, ele então, a partir da individualidade, ele foi criando níveis de consciência. Níveis de consciência. Aí ele vai do anjo até o espaço, até o átomo, do átomo ao espaço-tempo. Pronto. Essa é a queda. Por isso que o Baldi fala que a queda é infinita. Por quê? Porque o espaço tem várias dimensões. Já existem teorias que prevê espaço de 11 dimensões, de 23 dimensões. O Baldi fala que é de N. Ou seja, essas dimensões provavelmente, como já começa a demonstrar a física, elas estariam enroladas, né? Como se fossem rodas de um skate. A tampa do skate é o mundo que nós vivemos. E os mundos que estão abaixo estariam enrolados. É por isso que nós não percebemos. Consequentemente, esses universos são formados de níveis de consciência. Cada nível de consciência desse tem inúmeras personalidades. Ou seja, cada um de nós podemos fazer parte de mundos diferentes. E como diz o Baldi, cada nível desse de consciência tem a sua lei. Nós, por exemplo, estamos vivendo no nível de consciência animal-humano. Então a lei que aqui rege é a lei da luta. Por isso que tudo na vida é luta. É a lei da luta, a luta na natureza, a luta no instinto, a luta um contra o outro, a luta de nós conosco mesmo. Tudo é luta. Essa luta está sendo aperfeiçoada, ela está saindo da força e indo para a astúcia, consequentemente para a mentira. E o futuro dela é retidão. Então, na verdade, nós estamos no nível biológico humano, vamos dizer, né? Um nível situado mais ou menos aqui, onde nós estamos em luta. Então, por isso que nós estamos partindo para unificar povos, unificar nações, porque é para formar uma unidade coletiva
mais harmônica. Dentro desse processo, nós vimos que nós evoluímos de 3 maneiras. Nós evoluímos individualmente, saindo do ego e indo até o self. Nós evoluímos coletivamente, saindo do eu e o próximo, ou eu e tu, indo até a totalidade. E nós evoluímos em Deus, saindo na negação e caminhando até a plenitude. Então, consequentemente, essa evolução se dá, porque Deus é um processo interior. Então, como a queda levou à negação, nós saímos da negação para poder descobri-lo dentro de nós. Então, esse é o processo. Esse é o processo onde nós situamos cada nível de consciência dessa que possui uma visão. E o antissistema, aquilo que nós desenhamos lá no início, o antissistema, ele é então finito, por mais incomensurável que seja, ele está no tempo e no espaço, então ele é temporal, e possui várias dimensões, ele consequentemente é imperfeito, a caminho da perfeição, e ele é relativo. E consequentemente também ele é vibracional. A principal vibração deste campo é a vibração mental, que é o nosso próximo tema. Como funciona o pensamento. E tudo nesse mundo aqui funciona através de imagens. Lembramos que nós já falamos que o pensamento é coletivo, individualizado pelas nossas qualidades e pela nossa maneira de ser. Mas ele é coletivo e é um campo de sintonia. Dentro de cada campo de consciência, nós vamos ter aquele menos evoluído e o mais evoluído, e, consequentemente, a matéria mental que nos alimenta, a matéria mental que nos forma. Está claro? Então, se nós pegarmos aqui, como se nós fôssemos a individualidade, né? Intrinsecamente, nós temos o sistema. E, vibratoriamente, nós temos a vibração desde os átomos do nosso corpo até as vibrações mentais. E nós já vimos aqui que essas vibrações, por exemplo, se você pegar um núcleo, é de 10 a 22 Hz. Se pegar um átomo, ele é de 10 a 15 Hz. E se você pegar uma molécula, é de 10 a 9, 10 a 2 Hz. Ou seja, à medida que se agrupa, diminui. Mas à medida que diminui, forma uma nova unidade que se utiliza. Então nós já mostramos aqui que a força eletromagnética, ela vai, né? Então, se nós pegarmos aqui o espectro da luz, desde o infra, depois a luz, depois o ultra, depois a mente. Então aqui nós teremos a mente no seu processo pré, que nós vamos encontrar nos animais, depois a mente racional, que é essa nossa, e depois a ultramente ou a mente intuitiva. É a mesma força eletromagnética, ganhando nada mais nada menos do que um processo de aperfeiçoamento. A partir daí nós mostramos que nós temos 2 mundos. Um mundo externo, que a gente chama de realidade objetiva, e um mundo interno, que a gente chama de realidade subjetiva. Na aula passada nós vimos que esses 2 mundos podem ter velocidades completamente diferentes. Nós podemos até ao ponto de ter o mundo interno com 3 vezes a velocidade da luz. Mostrando aquilo que André Luiz nos diz, que o pensamento é mais rápido que a luz. Ou seja, pensamentos em determinados estágios, em determinado ponto de desenvolvimento. Está claro? A esse mundo interno também são formados de imagens, também são formados de espaço, também tem figuras. E essas figuras que ocupam esse mundo vêm do campo dos arquétipos. E nós já estudamos aqui que o arquétipo nada mais é do que o fechamento do conhecimento na descida evolutiva. E isso então vai ocupar todo o nosso campo interior e formar imagem interior, conhecimento interior. Mostramos também que nós somos formados do consciente e do inconsciente, sendo que esse inconsciente possui consciência, porque age sobre nós, mas não tem percepção, que é diferente. Então, à medida que nós vamos alargar, nós vamos ver que nós estamos no universo e estamos em toda parte do universo. Ou seja, a mente é onisciente. Nós apenas não temos percepção disso. Mas somos capazes de receber de vez em quando insights, somos capazes de receber de vez em quando determinadas percepções que estão muito longe de nós. Mas nós ocupamos todo o universo. E vimos também na aula passada que existe um cone da consciência. Esse cone da consciência é como o cone da luz. Aquilo que está fora desse cone não é percebido para nós, e aquilo que está dentro do cone pode ser percebido como passado, presente e futuro.
E determinados fenômenos que podem ocorrer, como não está dentro do nosso côno, não existe a nossa percepção. Ok? Então, nós podemos dizer que dentro do campo da individualidade formou o individualismo, foi formando os diferentes campos de consciência. Cada campo desse tem inúmeras personalidades, formando inúmeros campos. Então os campos, eles estão, todos eles, interligados. Verdadeiros campos interligados. E vai desde os campos psíquicos, aos campos vibratórios, aos campos familiares, aos campos reencarnatórios, e nós estamos integrados a este campo. E este campo age sobre nós a partir do nosso conteúdo de sintonia. Então, quando se fala em constelação familiar, quer dizer que as forças psíquicas que atuam no campo familiar, tanto da família atual como da família reencarnatória, elas atuam sobre nós por afinidade de tendências e objetivos. Ok? E mostramos também que a nossa mente é como se fosse um cubo, né? A gente só vive essa face, passado, presente e futuro, e tem todas as outras faces. Mas todo o processo é instantâneo, como esse círculo, dando uma noção bem global do que acontece simultaneamente. E pela nossa natureza sistêmica e antissistêmica, eu vi que é igualzinho à natureza espiritual, ou seja, assim como nós temos o corpo perispiritual e temos também o corpo físico, e vivemos na dimensão espiritual, que pertence ao antissistema, é a dimensão física, da mesma forma nós temos a dimensão sistêmica e antissistêmica. Esse sistema e antissistema, nós estamos nos fazendo a cada momento. Esse impulso é o impulso que nos leva à evolução. Então a evolução tem dois impulsos principais. A ação de vida sobre nós, no momento que nós somos feitos a cada momento, nós aparecemos e desaparecemos, então isso é o quanto de energia que nos faz evoluir, e intimamente nós temos a insaciabilidade do desejo. São as duas forças que nos movimentam. A insaciabilidade do desejo, que nos empurra para frente interiormente, fazendo a gente sair da individualidade do ego para o self, sair do eu e tu para a totalidade. E o movimento divino, que é esse apagar e desapagar, como se fosse o pisca-pisca, como se fosse aí simultâneo, a gente fala sempre apagar e acender, mas é simultâneo, que é o impulso divino no processo evolutivo. Muito bem. Alguma dúvida a esse respeito? Alguma coisa ficou na mente aí que não ficou bem esclarecida, que a gente poderia agora falar? Os dois aí, algum problema? Alguma coisa aí? Pessoal de Brasília, pessoal de Goiânia, alguma pergunta? Alguma dúvida? Quer dizer, nós estamos fazendo uma recordação, mas na recordação muitas vezes surge alguma dúvida, algum complemento. Pessoal da TV Ibis, se tiver alguma coisa, por favor, nos envia um e-mail. E nós também vamos logo dar uma olhada aqui, tem alguns e-mails que eles nos mandaram, para a gente comentar na segunda parte, depois que deu um intervalo. Tudo bem? Vamos então para o último slide que nós ficamos na aula passada. Há duas teorias e ambas consideram o mundo como um movimento. Uma afirma que o curso desse movimento, que cria fenômenos, é contínuo, assim como nos parece o fluxo de um rio tranquilo. Então nós já vimos, né? Que o movimento é a base da consciência, né? Então, é aquilo que eu falei aqui, vibro, logo existo. Ou seja, o movimento é a base no nosso mundo da consciência. Nosso movimento é um movimento íntimo, que é caracterizado pela nossa mente. Você vê que sua mente está em constante mudança, em constante imagem, em constante processos de mudança. Esse movimento interior de ascensão espiritual é um processo que está na nossa alma, não tem como fugir dele. E temos o movimento das partículas, o movimento das moléculas, que corresponde a vibrações. Então ele está mostrando que tudo isso aí é movimento. Para alguns ela é contínuo. A outro declara que o movimento é intermitente, avançando em lampejos separados de energia, que se sucedem uns aos outros em tão ínfimos intervalos que esses são não quase existentes. E é exatamente isso.
né? Então nós pensamos, se tudo é velocidade, vai depender então da velocidade vibracional, não só em relação à partícula, mas também em relação à mente. E que isso não é contínuo, é feito de saltos, que é conhecido como salto quântico. Esse salto quântico sai de uma realidade, desaparece e aparece novamente. Então esse é o mesmo processo que acontece com toda partícula quântica, incluindo aí a nós mesmos, ao nosso campo vibratório e consequentemente a nossa consciência. Próximo. Parece que alguém estava aqui antes, mas para onde vai a matéria ao desaparecer periodicamente? E o que se passa conosco durante o pisca-pisca que nos acende e apaga? Então nós já vimos, esse acender e apagar, nós estamos no sistema. Não temos consciência, mas recebemos um influxo. E à medida que isso ocorre, com a insaciabilidade interior, nós avançamos no plano evolutivo. Então lembra que o ponto, a energia, a gasolina da evolução é a insaciabilidade do desejo e a presença de Deus em nós, através desse acende e apaga e do tudo a fazer, de toda a informação que a cada momento cria um novo universo. Ele não é estático, ele está em movimento contínuo. Esses dois movimentos que nos acendem. Como a gente não tem percepção, nós ficamos mais ou menos envolvidos pela nossa onda de condicionamento. Então muitas vezes a gente vai e volta e ocupa o mesmo plano, mas alguma coisa mudou em nós, por menor que seja. E essa é alguma coisa somada que nos vai levando paulatinamente ao processo evolutivo. Quando a gente associa nosso campo mental a essa transformação, então nós fazemos uma adesão e torna o processo evolutivo muito mais rápido. Por quê? Porque associando o campo mental, nós associamos o campo consciencial e fazemos saltos quânticos com muito maior qualidade, fazendo com que a evolução se torne muito mais breve do que ela poderia ser. Agora, quando nós aderimos ao condicionamento, quando nós aderimos às forças que está em nós negativa, contrária à lei, maior será o nosso número de erro, consequentemente maior de dor e maior atraso e perda de tempo dentro do processo de compreensão interior. Mas todo mundo se faz sozinho. É a presença divina que nos alerta, é o coletivo que nos chama, mas cada um é que constrói a si mesmo, ou melhor falando, reconstrói. Próximo slide. O conhecimento move-se numa espiral ascendente, sempre em expansão. Se nós situarmos nas voltas mais elevadas dessa espiral, poderemos encaminhar nosso conhecimento anterior e a partir de uma perspectiva mais ampla. Então aquilo que o Baldi fala que a espiral é o modelo de todo o universo. Ele diz que o universo inteiro é feito num modelo só, que vai sendo ampliado à medida que você avança dentro do processo evolutivo. Mas o modelo é um só, que vai sendo acrescentado. E ele fala que em termos de forma, a forma que o universo mais tem é a forma em espiral. Ela está presente em tudo que é lugar. A espiral está presente nas galáxias, a espiral está presente no nosso ouvido, a espiral está presente numa concha, está presente em tudo quanto é lugar. E essa espiral ele fala que é o meio de menor resistência e maior ganho. Por isso que a natureza é objetiva e possui ela como um modelo, porque ela dá uma maior aceleração e ao mesmo tempo um maior ganho. E aquilo que você aprende, ela vai somando e alargando. Então, à medida que você aprende um determinado princípio, você só vai alargando esse princípio, e daí porque a espiral ocupa sempre o centro, né, das formas, as formas arquetípicas que formam o nosso mundo. Assim, a mecânica newtoniana tornou-se um caso particular da teoria da relatividade de Einstein, a qual poderá eventualmente transformar-se num caso particular no âmbito de teoria científica que venha explicar, num só quadro, os fenômenos físicos e mentais. Então, se você pegar as equações da teoria da relatividade, elas se reduzem à teoria de Newton. Olha só que interessante. Então amanhã, quando nós tivermos uma teoria da consciência que integra consciência, energia e matéria, nós poderemos ter essa teoria que engloba a teoria da relatividade. E assim sucessivamente. Porque se tudo é consciência, inclusive o átomo, então ao estudar o átomo, ao estudar o comportamento das partículas subatômicas, nós estamos estudando tendências e condutas de consciência. Na fase determinística, mas está presente lá determinados lampejos de constituição da consciência na fase que nós estamos nas superiores. Ou seja, o modelo é um só, apenas vai se modificando a estrutura e o nível de consciência onde nós situamos. Próximo.
Aqui novamente nós mostramos, né, a diferença entre o tempo objetivo, que é o tempo externo, o espaço externo, e o espaço interno e o tempo subjetivo. E estamos mostrando aí, né, que 1 segundo do tempo objetivo corresponde a 4 segundos do tempo subjetivo. Ou seja, se nós pegarmos então o tempo em relação à velocidade da luz, nós teríamos 4 vezes a velocidade da luz no mundo subjetivo. Então, numa fração de tempo muito pequena do nosso tempo objetivo, do nosso espaço objetivo, é totalmente diferente da nossa fração de tempo interior. Então, nós podemos ver um monte de coisa. É aquilo que o Baldi explica. É que ele via intuitivamente, numa visão rápida e completa, tudo aquilo que depois ele gastava meses para escrever. Primeiro tem a visão. Na hora que ele tem a visão completa, total. Aí depois ele tem de descer para a consciência comum e ir dissertando, racionalizando, colocando as questões duais, explicando aquilo que ele viu num instante, apenas em um momento. Como a gente vê também lá no Apocalipse, quando o Espírito vira para João e fala, vem e sobe e veja. Ou seja, esse subir é o esforço que o intermediário, aquele que vai moldar o conhecimento, tem de ascender. Então a fonte desce e o ser sobe. E aí nesse confronto ele tem a visão. Então por isso que fala, vem e vê. Aí da visão ele desce para explicar. Daí por que o Apocalipse é tão enigmático? Porque naquela época você explicar coisas futuras, veio todos em imagens arquetípicas. E todos em imagens de anjos, de animais. E aí fica difícil. Por quê? Porque ele estava trabalhando no tempo. Então imagina naquela época você explicar um míssil, explicar um avião, explicar uma guerra nuclear, explicar o processo evolutivo, é dificílimo. Daí a dureza que é o Apocalipse. Porque são imagens arquetípicas, traduzindo diferentes contextos evolutivos. E sempre coletivo, né? Não só individual. Próximo. Nossa sólida realidade física continua sendo o que é, salvo durante diminutas pausas, durante quais o observador vai e vem. Um observador sem treino retorna sem comunicar à mente e ao cérebro nenhum conhecimento obtido nos períodos de saída, quando ingressou em outras dimensões ou realidades. Em outras palavras, sua experiência não atinge normalmente o nível de pensamento consciente. Então, por exemplo, nesse apagar e acender simultâneo, apagar e acender simultâneo, nós visitamos dimensões que não conseguimos gravar na consciência. Por quê? Pela limitação do nosso plano mental e pela limitação que a matéria determina em nós. Então, como nós vimos que tudo é vibração, então a matéria cerebral vai reagir, o sistema nervoso vai reagir a um determinado contexto vibracional. A mente vai reagir a um determinado contexto vibracional. Aquilo que passa dela não vai ser perceptível, apesar de ter sido consciente, ou seja, houve uma vivência, mas não houve o guardar. Igualzinho o nosso sonho. Você acorda e fala, nossa, eu lembro que eu sonhei, e foi um sonho longo, eu vi muita coisa aconteceu, meu Deus, e eu quando acordei não lembrei de mais nada. Então você tem a sensação dos fatos ocorridos, mas não guarda imagem. E quando você guarda imagens, por exemplo, no sonho, que é uma realidade muito menor, que é uma realidade antissistêmica, você guarda trechozinhos. Mas você tem uma percepção do que ocorreu. Aquilo ficou gravado na nossa alma. A mesma coisa, a cada momento que a gente aparece e desaparece, certo? Nós não só estamos em outras dimensões do universo do antissistema, lembra que eu falei aqui que o universo do antissistema é 10 elevado a 500, ou seja, todos os universos possíveis. Está claro? Então, consequentemente, quando você vai para a realidade sistêmica, por exemplo, é aí que você não tem percepção nenhuma, mas não deixou de ter vivência. Mais tarde, à medida que você vai evoluindo, essas vivências vão sendo filtradas por psiquismo. Então eu falo que nós somos muito semelhantes ao nosso céu. A estrela que a gente vê hoje pode ser uma estrela que já desapareceu. Então vivências que você está tendo agora pode ser vivência que você percebeu há muito tempo e que já estava no inconsciente. Mas que agora que se tornou consciente, para você então está acontecendo no presente. Da mesma forma que você vê uma estrela e acha que a estrela pertence ali, muitas vezes ela já desapareceu. A luz demorou muito tempo para chegar em nós. E tem vivências que nós vamos tê-la, mas nem sequer vai chegar em nós. Igual uma estrela que está muito distante de nós, que já morreu e a luz dela não vai chegar aqui, porque o universo está expandindo. Ok? Alguma pergunta?
mas tudo fica gravado no nosso campo áurico, né? Independente da gente ter tido a percepção ou não, ter gravado a imagem ou não. Eu não queria nem falar campo áurico, porque o campo áurico já é uma limitação material. Então fica. Eu prefiro gravado no campo consciencial. E aí eu volto naquela aula que eu dei aqui. O que é consciência? O que é você? Não é uma coisa material, palpável. Sim. Quando a gente fala em aura, a gente pensa na aura como se fosse algo que nós estamos revestindo, uma fumacinha, e que ela fosse palpável. Ela é palpável no sentido das dimensões mais próximas. Mas realmente o que é o ser? Certo? O verdadeiro ser é não vibracional. Então nós não temos definição exata para esse ser, porque a gente sempre quer transformar numa fumacinha, transformar numa matéria, transformar numa energia. Então nós não temos ainda uma concepção. Então a melhor concepção é o seguinte, é um vazio. Porque o vazio dá a impressão do quê? Que ele pode ocupar tudo e ter tudo. Mas o vazio talvez seja a expressão que melhor explica. Isso não quer dizer vazio no sentido de nada, mas quer dizer vazio no sentido de plenitude, onde todas essas forças emanam. Maurício. Oi. Naquele exemplo que você deu do cone, fora do cone, que a gente não percebe porque ele está em outra realidade, a gente não vai perceber mesmo, ou a gente não percebe por incapacidade nossa e teria como perceber gradualmente? Sim, você imagina esse cone expandindo em vários sentidos, não só em cima, não só embaixo, mas também no seu corpo. Uma expansão do cone em várias direções, multidirecional. Então nós poderíamos perceber aquilo que nós não percebemos. Então você imagina, quanto mais é reduzida a mente, quanto mais é reduzido o psiquismo, quanto mais nós tivermos um plano mais baixo, menos percepção nós teremos. E o nosso cone será reduzido a frações de percepção. Quanto mais em cima, maior a percepção. Então aquilo que não é percebido por nós não deixa de atuar em nós. Nós apenas não temos percepção, mas vai atuar. Vai atuar na forma de desejo, vai atuar na forma de vontade, vai atuar na forma de inclinação, vai atuar na forma de tendência, vai atuar no sentido de anseio, vai atuar na forma de ideal, vai atuar em forma de busca, mas vai atuar. Você não tem consciência por quê? Então se você sair um pouquinho do campo daquilo que nos condiciona, você vai fazer perguntas por que você está querendo agir assim e você não vai saber. Principalmente se for no sentido do bem. Você pode olhar que o bem não tem explicação. Dentro do nosso mundo, ele é antivital. Ele é antieconômico. Certo? O cara tem dinheiro, em vez de aproveitar só o dinheiro para ele, ele pega o dinheiro e vai ajudar os outros. Ué, que coisa, é antieconômico. Se for pensar no mundo, dentro da visão egoísta que nós temos. Ele vive bem na casa dele, lá com a família dele, ele vai resolver ajudar pobre. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Gastar o tempo dele e não ganhar nada por isso, não tem nenhum bem que pague. Ele vai visitar doente, ele vai assistir as pessoas, vai se preocupar com o problema do outro. Então se você olhar economicamente, dentro da visão humana, não tem sentido. Por quê? Porque é uma realidade que pertence a um nível de consciência superior. Haja visto que a doutrina espírita fala tão bem, fora da caridade não há salvação, porque a caridade é o elo que transforma o eu e o tu em totalidade. Assim como o autoconhecimento é o que transforma o ego em self. E da mesma coisa, amar a Deus sobre todas as coisas é o que transforma a negação em plenitude divina, em identidade. Está claro? Ou seja, em cada lei biológica não tem sentido. Mas à medida que você avança, todas essas coisas vão se tornando realidade. Então é a mesma coisa, Marcos. Aquilo que atua sobre nós, nós não temos percepção. Mas, à medida que a gente alarga os nossos horizontes, essa percepção vai chegando. Consequentemente, quanto mais evolução, maior percepção e maior visão. Podemos ir o próximo? Nossos corpos são osciladores, tanto quanto os átomos que o constituem. Presta atenção. Você vê que em muitas tradições religiosas, ele fala da alimentação, ele fala do sono, ele fala de você não reunir imagens negativas dentro do campo do conhecimento, fala de exercícios, fala de processos de meditação. Para quê? Para que você aperfeiçoe o corpo. Então tudo isso tem realidade, porque o aperfeiçoamento do corpo vai aumentar o campo que o cérebro consegue reter.
O aperfeiçoamento da mente vai aumentar as imagens que ela pode perceber. E o esforço no sentido de transformação vai mudar o nosso nível consciencial. Então você vê que tudo isso tem uma razão de ser, não é um nada. É um processo de aperfeiçoamento. Então se você usa o seu corpo para alimentações inadequadas, como a gente faz, usa o seu corpo para viciação, usa o seu corpo para apenas expressão dos instintos, usa o seu corpo para droga, usa o seu corpo para bebidas, no sentido amplo de vício. Olha, no momento que você faz isso, você está criando um campo que está rebaixando a vibração corporal a cerebral. Então as imagens que vai nascer na mente vai ter dificuldade de aparecer no campo consciente. Então tudo isso tem uma razão de ser. Mas o que as pessoas fazem? O que as pessoas, a maioria das vezes, fazem? Ela transforma o cuidado com o corpo, o cuidado com a alimentação, o cuidado com a bebida, na razão. Ou seja, a razão é não comer isso, não comer aquilo, é não fazer isso, não fazer aquilo. Pronto, perde a espiritualidade. É o que acontece na maioria das religiões. Transforma tudo no ritual, transforma tudo na parte externa e não desenvolve o interior. Nós mesmos fazemos isso na doutrina espiritual. Pega uma frase, fora da caridade não há salvação, transformando caridade em benemerência. E vão fazer benemerência sem estar com o coração preso naquele processo. Então a benemerência acontece, as pessoas são abençoadas, mas não há mudança interior nossa. Então o que nós temos de ter ideia? Nós temos de fazer o processo interligado. Um aperfeiçoamento psíquico, um aperfeiçoamento moral, ligado ao aperfeiçoamento das coisas que são secundárias. E não transformar o secundário no processo real. Pergunta da TV Web. A psique teme o desconhecido quando se sente ameaçada pelo conhecimento de novas perspectivas? Ah, não tenha dúvida. Porque, olha bem, à medida que a gente evolui, a gente ocupa determinado campo e a gente acha que aquele campo está muito bom. Então a vida reage a qualquer novidade. A qualquer novidade. Então à medida que a vida reage, e ela reage principalmente àquilo que é verdadeiro. Então, por exemplo, nós estamos agora na fase da luta e da astúcia. Tudo aquilo que fazer a gente levar da astúcia para a retidão, certo? Eliminando a mentira. E tudo aquilo que for vivência real, a gente vai reagir contra. Porque a gente já acostumou fazer discursos de interação, de bondade, de carinho, de ética, e fazer exatamente o contrário. Tá claro? Então isso nos dá o quê? Uma sensação que a gente ganha os dois mundos. Eu falo uma coisa para convencer todo mundo e falar que eu sou bom. E ajo completamente conforme a lei humana e adquiro o que eu quero. Então eu uso riqueza e uso espiritualidade, espírito, como se fosse todas as duas coisas intercambiáveis. E hoje em dia está em moda até usar as questões espirituais para se enriquecer. Então o que acontece? Na hora que vem alguma coisa nova que nos tira da situação de conforto, a gente reage contra essa coisa nova. E reage o quê? Distorcendo a palavra, distorcendo o ideal, falando que isso que se falou é a mesma coisa que se fala aqui, e aí se inverte. Daqui a pouco a verdade nova perde força. É por isso que os missionários se sucedem no mundo, para trazer verdades novas a cada momento, para não deixá-las perderem forças. Porque quando a gente está no campo nosso, a gente quer permanecer nele. E tenta inverter tudo aquilo que nos movimenta. Então não tenha dúvida, o psiquismo reage a tudo aquilo que nos leva a evoluir. Porque a gente quer permanecer na zona de conforto já conquistada. Portanto, expandimos-nos para dentro de uma dimensão espacial afim, muitas vezes por segundo, em uma velocidade altíssima, e colapsamos com igual rapidez, possivelmente na frequência vibratória dos átomos. Ou seja, ele está mostrando aí agora a parte vibracional, não só a parte intrínseca que a gente fala. Ou seja, um processo de interação o tempo todo, numa velocidade altíssima ou intrinsecamente, como nós já falamos. No entanto, podemos expandir em muito o nosso tempo subjetivo, quando estamos no estado alterado de consciência. Isso nos permite observar a atividade de outras psiques, que se encontram lá fora, ao ritmo de um passo vagaroso, e trazer ao voltar de lá informações úteis. Isso ocorre sem o dispêndio de muito tempo objetivo. Aquilo que nós já falamos, o tempo subjetivo, ele pode ser de uma rapidez impressionante.
e a gente tem uma percepção do universo enquanto não passou nenhum minuto no nosso tempo real. Próximo slide. Desse modo, nossa realidade é construída com base ida e vinda, constante e rápida, entre nossa realidade sólida e as realidades incomuns que partilhamos com todos os demais. Então tem muita gente que tem percepção, mas essa percepção é fragmentária. Aí quando ela volta, ela afasta dessa percepção e parece imaginária, ilusória. Então começa a descrever seres que estão fora da realidade, começa a descrever coisas que misturam. Então muitas vezes a pessoa pega o conteúdo que ela percebeu, mistura com o que ela tem na mente e forma um campo filosófico, um campo religioso totalmente distorcido. Se você for estudar, né, tem muita coisa que realmente são coisas que várias tradições já escreveram. E tem outras que são esdrúxulas, porque ela faz uma mistura de conteúdos memoriais, de conteúdo instintivo, de conteúdo de subconsciente, com aquilo que ela conseguiu perceber. E ela narra isso. Por isso que o Baldi fala o tanto que a gente tem de ser altamente severo, estudioso e ao mesmo tempo muito seguro na análise de todo o conteúdo que se percebe, seja por via mediúnica ou via intuitiva. Porque a maioria das vezes a gente pode misturar esses dois conteúdos. E aí fica fragmentos de verdades misturada com condicionamentos e com conteúdos de subconsciente. Um estado de consciência mais amplo ou mais elevado implica uma expansão espacial na nossa psique. Lógico, quer dizer, dentro de nós tem espaço onde as imagens se formam. Então, à medida que a gente vai expandindo, nós vamos ocupando espaço e transcendendo o tempo. Até que a velocidade não tem mais sentido, porque todos os fenômenos se tornam instantâneos. É quando a gente retorna ao sistema. Alguma pergunta? Pessoal da TV Web, se tiver, manda e-mail, por favor, para que a gente tire a dúvida na aula. Pessoal de Goiânia e de Brasília. Então, uma pergunta aqui. Ok. Com relação essa zona de conforto aí. Como? A zona de conforto. Como é que a gente faz para auxiliar a gente mesmo e também para poder estar auxiliando no coletivo próximo com relação ao conforto? Que a gente também percebe que muitos também, além da gente também, estão nessa... Jesus deu uma solução para isso. Ele fala, né? Se você não for capaz de negar a si mesmo, certo? Tomar a sua cruz e segui-lo, você não é digno dele. O que é negar a si mesmo? Ele não está falando negar a sua essência, a sua consciência, o seu self. Ele está falando negar o ego. Tomar a cruz é o quê? Todos os erros atuais e passados, assumi-lo com consciência. Então, se você não negar a si mesmo, então nós vamos ter de ter a força da negação. Nós ainda estamos negando Deus, que é a essência da vida, e não negamos a nós mesmos. Mesmo quando você erra, você justifica. Você não chega capaz de falar assim, eu errei, vim aqui para reparar. Não, eu errei, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não estava muito bem, você falou isso, se você não tivesse falado isso, eu não teria falado aquilo, eu errei porque eu me enganei, pensei. Aí você faz um discurso imenso, para falar assim, eu errei. Pronto, é simples. Mas não, a gente faz um discurso de quilômetros. Por quê? Porque na verdade você não quer negar, você acha que esse ego é o real. Você acha que esse ego é o verdadeiro. Você, pelo contrário, você quer fazer propaganda desse ego. Eu costumo dizer que todos nós pegamos uma banca, colocamos na esquina da vinda e fazemos propaganda de nós mesmos. Ou seja, nós somos camelôs de nós mesmos. E isso porque a gente acha que é vantagem, porque isso dá superioridade em relação aos outros. Mas é exatamente isso que Jesus falou. Negue a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, todo o seu passado, passado reencarnatório, passado atual, os seus erros, os seus fracassos, as suas vitórias, as suas dificuldades, vem e segue-me. Ou seja, seguir a ele o quê? Aprender com ele. Ele mesmo diz que sou manso de coração, sou manso e simples de coração. Ou seja, aprender com ele porque ele vai te dar o roteiro para a transformação dessa negação em virtude. Então é negar a si mesmo, e é a coisa mais difícil que existe. Ok? Próximo slide.
Podemos resumir do seguinte modo todas as afirmações acima. Parece que, devido à capacidade da matéria para conter consciência, surge um espectro contínuo de realidade. Assim, uma rocha conterá menos consciência que uma planta ou um cão. Isso deixa a rocha em um menor grau de controle sobre o seu meio ambiente, um menor número de respostas possíveis e, consequência, menos livre-arbítrio, se é que se pode falar em livre-arbítrio de uma rocha. Então, o que ele está querendo dizer? Que quanto mais você estiver num plano, menos você vai ter contato com esse plano e menos você vai ter percepção desse plano. Então vamos pegar esse exemplo aqui que é bacana. Ou seja, qual a percepção que a rocha tem? Só percepção de movimento, né? E de sustentabilidade em relação ao meio, mas não percebe o meio. Agora, se um homem, ele não só vai perceber o meio ambiente, como vai perceber os seres que nele existem, vai ter sensações de sentimento com o pôr do sol, com o nascer do sol, com a luz. Quer dizer, é todo mundo diferente que a rocha não tem, que o cachorro já teria num plano maior, mas menos do que o homem, e assim sucessivamente. Então, se nós olharmos a consciência como aquilo que se percebe do seu meio, nós vamos ver que nós, por exemplo, se pegarmos um espírito superior ou pegar um anjo, vai ter uma percepção muito diferente da nossa, estando no mesmo meio onde nós estamos. Porque vai depender o quê? Daquilo que a consciência percebe, daquilo que o ser consegue receber dentro do seu plano mental. E, consequentemente, o livre-arbítrio. Então, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a possibilidade de agir na ordem. Nós entendemos o livre-arbítrio totalmente diferente. Nós entendemos o livre-arbítrio como usurpação da ordem. Nós entendemos o livre-arbítrio como libertinagem. Eu posso fazer qualquer coisa. Quando se fala em poder divino, a gente não pensa em poder de amor daquele que se doa completamente. Não, a gente pensa Deus como o poder de tudo poder fazer, inclusive milagre. Como Deus como fosse um Senhor que tudo corrige e tudo pune. E que tem o poder de todo mundo e todo mundo que está abaixo dele tem de engolir ele. Não, Deus é amor absoluto, então é a doação absoluta, a humildade absoluta, o silêncio absoluto. E tudo faz para se doar. Então é completamente diferente, não é poder no sentido de mando, de controle, é poder no sentido de doação, de amor. Mas a gente transfere para Deus, antropoformicamente, as nossas concepções. Então por isso você vai pegar o Deus de Moisés, é o Deus da vingança, é o Deus que privilegia um povo em relação ao outro. Aí você fala, não, mas que absurdo. Mas você quer o quê? Naquele nível evolutivo, qual o Deus que entra na cabeça? Só o Deus que vence. Até hoje essa concepção é verdadeira. Você fala assim, não, eu consegui um emprego, eu consegui um carro, meu Deus é fiel. Ó, que besteira. Quantos depoimentos você não vê na televisão o tempo todo? Eu estava sem dinheiro, estava sem isso, agora eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo outro. Isso é bênção divina. Isso eu consegui, é porque a minha fé é verdadeira e a sua não é. Você vê que até hoje o Deus é o Deus de privilégios. É aquilo que eu já brinquei aqui. O goleiro sai do campo, né? E fala, graças a Deus eu fiz a defesa. Aí então quer dizer que aquele cara que chutou o pênalti, Deus não abençoa. É sempre assim, é sempre na cisão, é sempre na luta, é sempre num processo em que a gente vai transferindo o nosso modo de ser a Deus, aos espíritos. E na verdade tudo é amor, tudo é concepção, tudo é bondade. Então é totalmente diferente. Não é privilégio nem milagres, é lei. Pergunta da TV Web. A multiplicidade vivida possibilita que cada alma compreenda a outra, apesar da fragmentação e do estado de separação. Também possibilita que ela perdoe si mesma a dor e sofrimento que causou a si e aos outros? Primeira parte. Eu não consegui entender, porque você, ao ler aí, você leu e não deu. A multiplicidade vivida possibilita... Não, a multiplicidade vivida, fala devagar, possibilita um pouco o microfone. Que cada alma compreenda a outra apesar da fragmentação e do estado de separação. Também possibilita que ela perdoa a si mesmo a dor e sofrimento que causou a si e aos outros? Olha lá. A primeira coisa que a vida faz é nos reunir em família. Então a evolução coletiva começa na família.
Por quê? Porque na família nós vamos ter de nos perdoar um ao outro. E dentro da família estão aqueles que são mais afins a nós e também estão aqueles que não são afins a nós. É ali no cadinho da família, né, que se reúne todo esse grupo para nos aperfeiçoar. Então não tenha dúvida que nesse processo nós não só transformamos a nós mesmos, como transformamos ao outro. Sentimos a nossa dor e sentimos a dor do outro. Haja visto quem é pai e mãe que sente a dor do filho. E não tem jeito, essa dor não tem jeito de tirar, você sente mesmo, você quer ajudar, você quer colaborar, você gostaria que seu filho não sentisse aquilo, quer dizer, não tem jeito, você, muitas vezes, diante de um drama familiar, você sofre tanto ou quanto mais as pessoas que estão envolvidas naquele drama, principalmente se você tiver consciência. Então a dor do outro nos toca sim, e nos toca de uma maneira muito forte. Agora, à medida que a gente vai caminhando, nós vamos doando, então nós temos duas formas de corrigir o erro. Uma primeira forma é a forma que a gente passa pelos mesmos campos que a gente causou. Tá? Então vamos supor, por exemplo, que eu matei 400 pessoas de tiro. Então eu vou ter uma existência que eu vou morrer de uma morte violenta e inesperada. Seja por tiro, seja porque caiu uma telha na minha cabeça, seja porque caiu algo sobre mim, seja porque um carro me machucou, ou seja, eu vou passar pelo arquétipo daquilo que eu causei. Mas eu não vou fazer isso 399 vezes. Eu vou passar uma vez pelo arquétipo do que eu causei, e as outras vezes eu vou cobrir a multidão com amor. Por isso que Jesus fala, o amor cobre a multidão dos pecados. Então quando eu erro, o primeiro ciclo, logo depois do erro, é a expiação. E logo depois da expiação, vem a regeneração. Ou seja, eu vou passar na expiação pela mesma coisa que eu causei. Vamos supor, cortei a mão, cortei um pé, cortei um olho. Por isso que Jesus fala, é melhor tirar o teu olho do que entrar na vida com um dos teus membros. Jesus mostra isso em lei. Agora, isso não significa que, vamos supor que eu furei 800 olhos, eu vou vir 800 vezes cego. Não. Eu vou lá vir, vou passar pela experiência da cegueira para ter isso dentro de mim como um processo de expiação, causado pelo outro ou não, porque os outros não precisam causar para que eu sofra. Eu passo por essa experimentação e na próxima vida eu posso vir como oftalmologista, eu posso vir com a pessoa que vai cuidar do olho, eu posso vir com pessoas que vai desenvolver estudos para aperfeiçoamento do olho, vou cuidar de uma associação para cegos, vou desenvolver conhecimento que possa chegar a essas pessoas e vou me dedicar durante várias vidas a cobrir com amor a multidão do nosso pecado. Então o que é o erro? É uma vibração e o que é o conserto? A vibração igual e contrária. Se eu errei só no campo mental, eu vou corrigir no campo mental. Mas se eu errei no campo físico, ou seja, fiz o ato, materializei o ato, eu vou precisar também materializar atos iguais e contrários àquilo que eu fiz. Por isso o processo reencarnatório. Próximo slide. Todavia não nos esqueçamos de que nós, seres humanos, também usufruímos de um livre-arbítrio limitado. Seu grau, bem como nossa capacidade para controlar ou criar o nosso próprio meio ambiente, serão tantos maiores quanto mais para cima nos movermos na escala da evolução. Isso é lógico. Quando eu pego o livre-arbítrio do encarnado, ele no máximo que ele é um oscilador. Ele oscila em dois campos, sim ou não, parece um bit de informação, né? Errado, certo, bom, ruim. Quer dizer, nós oscilamos nesse campo. Por quê? Porque acima de nós temos o livre-arbítrio espiritual, que é aquele que a gente tomou, ou no caso de reencarnação compulsória, os mentores delinearam para nós a partir do nosso conteúdo íntimo, que rege a nossa vida. Então, o livre-arbítrio espiritual tomado antes da reencarnação rege o livre-arbítrio que a gente tem aqui encarnado. E o verdadeiro livre-arbítrio é o livre-arbítrio que se deu na primeira queda. Ali que está o livre-arbítrio primordial, onde a gente escolheu a vontade divina e a não vontade divina, onde a gente escolheu a individualidade, em vez de escolher a totalidade, a unidade de Deus. Nesse momento nós escolhemos a nós mesmos, por isso que nós formamos o egoísmo, que é o amor a nós mesmos, que se tudo é amor, até o egoísmo também é amor, só que só amor a nós mesmos. Esse processo se aprofundou e contraiu a nossa consciência, saindo do estágio superior do filho e indo até a degradação, que é aquilo que está na parábola do filho pródigo, quando comeu a comida que dava para porcos, ou seja, a sua matéria no seu estado mais denso, que é o caso, por exemplo, do átomo, que é o caso, por exemplo, do espaço-tempo. Tá claro? Aí a gente retornou essa viagem, retornando então a Deus. Então o verdadeiro livre-arbítrio é esse.
É o livre-arbítrio em que a gente todas as possibilidades disponíveis na ordem. O livre-arbítrio da desordem, ele é apenas causa de contração de consciência. Eu caí no nível A. Optei pelo livre-arbítrio do egoísmo, vou para o B, vou para o C, vou para o D, para N dimensões. Então, na verdade, não é livre-arbítrio, é o condicionamento do mal. Porque o livre-arbítrio verdadeiro é aquele que você tem possibilidade de escolha. Eu costumo dizer isso quando você estuda, por exemplo, um alcoólatra. Vamos supor que eu sou 100% alcoólatra. Aí eu ponho um copo de pinga na minha frente e falo, você bebe ou não, conforme o seu livre-arbítrio. Olha, eu não tenho livre-arbítrio para escolher, eu sou 100% alcoólatra, na hora que você virar as costas eu vou beber. Agora vamos supor que eu sou 80% alcoólatra, eu tenho 20% de chance de não beber. Vamos supor que eu sou 50% alcoólatra, eu tenho 50% de chance de não beber. Ou seja, aí sim eu começo a fazer uma escolha. Isso aí ainda é desejo. Isso aí ainda é vontade. Porque eu costumo dizer que o livre-arbítrio real é o livre-arbítrio que a gente faz em torno do espírito. É aquilo que André Luiz fala tão bem. O verdadeiro livre-arbítrio consiste em respeitar leis. Olha que bacana. Parece um paradoxo. Mas o verdadeiro livre-arbítrio é aquele que consiste a respeitar as leis divinas à nossa disposição. Ou seja, quanto mais você respeita a lei, mais livre-arbítrio você tem. Olha o que Jesus fala para Deus. Afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a sua. E ele ensinou isso para a gente no Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Assim no sistema como no antissistema. Primeira vontade dele. Se a vontade dele é a vontade infinita do amor absoluto, ora, só pode ser bem, ordem, benefício. Agora, depois a minha. Desde que a minha esteja integrada à tua. Porque quanto mais nos integrarmos a Deus, mais liberdade teremos. E mais possibilidade de construir. É interessante isso. Ok? Vamos tomar água e vamos parar 5 minutinhos? Pessoal da TV, dá um tempinho de tomar alguma coisa. E o pessoal de Goiânia e Brasília. Pessoal, vamos sentar. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Maurício, Darlô. Oi. Darlô. Pois não, Darlô? Tudo bom? A consciência atua no agora. Como? A consciência atua no agora. Não, não só no agora, porque ela é cheia de possibilidades. Se você vê o cone que você apresentou, mesmo essa figura sua na frente aí, é como se você estivesse vendo na bifurcação do cone. E o cone abre para o futuro e para o passado. Isso. Então, presente. Vamos pegar aqui, para a gente entender. Dentro da consciência, nós vamos ver vários níveis também. Ó, aqui está uma consciência e aqui está outra. Ó, sempre assim, como acontece na vida. Eu vou passando de um nível para outro, então aqui, ó, eu posso estar no meu presente, mas aqui, ó, é o meu futuro, e aquilo que eu for passando dentro desse nível vai ser o meu passado. Então eu vou passando, até que eu chego no determinado momento, eu faço um salto consciencial, semelhante ao salto quântico, e passo para um novo nível de consciência. Para cada nível de consciência, uma lei. Certo? E em cada nível de consciência dessas, vai ter inúmeras personalidades ou indivíduos. Então, para cada nível desse, eu vou ter um cone consciencial. Aí o próximo já abrange ele aqui muito mais amplo do que o outro, tá vendo? No sentido da espiral. Ou seja, eu estou preso a um cone consciencial, mas à medida que eu evoluo, esse cone meu expande. À medida que eu evoluo, esse cone vai expandindo, acrescentando o anterior e abrindo as possibilidades. Então é presente, passado e futuro, até que toda essa consciência se integre numa só. Ok? Ok, mas o psiquismo, por exemplo. Jung fala que é como se fosse uma esfera
dentro da esfera existe o self e na beirada de fora está a consciência, como se fosse um ponto dentro dessa esfera. E o psiquismo é todo essa esfera. Exato. Você pode ter vários modelos de psiquismo. Logicamente que os modelos, eles são modelos, né? É igual a física teórica, são modelos. Então eu gosto de conceber assim, ó. O que está aqui no branco é o sistema. O que está aqui é antissistema. E dentro desse antissistema, você fazer uma espiral, uma espiral, uma espiral, uma espiral, uma espiral. O ponto lá, ó, é o átomo. E aqui são os diferentes níveis conscienciais de diferentes seres, até que tudo isso desaparece e fica apenas o sistema. É dentro dessa concepção que eu vejo. Mais alguém? Maurício, Leia. Pois não. Quando você fala aí, quando você falou nesse processo aí, então é o seguinte, você disse que nós estamos em todos os campos vibracionais ao mesmo tempo, né? Como? Então, que nós estamos em todos os campos vibracionais, né? Ao mesmo tempo, não é isso? Isso, perfeito. Sem dúvida. Uhum. Então, a gente atua em todos esses campos através dos nossos corpos sutis, do corpo físico ao átomo. Isso, você pode entender o seguinte, que em todos esses campos você está presente. Agora, você sempre recebe e interage. Agora, você não percebe. Isso. Né? Sem dúvida. É igual quando você está no sonho. No sonho você está interagindo com uma série de imagens. E, no entanto, você está no seu quarto, interagindo com o meio ambiente. Na verdade, que você respira, você inspira, você expira, você percebe os ruídos do ambiente, você acorda com o ruído, você muitas vezes está interagindo junto com a pessoa que está no teu lado. Então, o que acontece? Você faz uma série de interações que não tem consciência naquele momento. E, ao mesmo tempo, você tem uma consciência maior do sonho, interagindo também no sonho. Quando você volta, você vê que estão duas realidades que estão ao mesmo tempo. Então, pega esse sonho, que é uma coisa interior, né, que é uma coisa do campo íntimo, e coloca ele como percepções de níveis diferentes. Então, você pode interagir, mas você não percebe. Obrigada. Mais alguém? Tem, só um instantinho. Maurício. Oi. Quem? A questão do vício, Nélia. Oi, pois não, Nélia. Fala 80%, 100%, 40%, 50%. Essa porcentagem é definida de forma? Ela é adquirida por várias razões. Ela é adquirida na presente vida pela insaciabilidade do desejo. O Balde mostra o seguinte, que a insaciabilidade do desejo é que faz a gente buscar as coisas. Então a Cristina Groff, ela tem uma passagem muito bacana. Ela fala que quando o alcoolismo ou o vício, né, nada mais é do que uma busca espiritual que não deu certo. O indivíduo fez o processo de ascensão, a gente já desenhou isso aqui uma vez, você vai fazendo o processo de ascensão. Em determinado momento você joga isso aqui na matéria. Tá claro? Então você pode olhar que todo vício é uma busca da modificação de alterar o campo da consciência. Você pode olhar que todos os vícios, seja de droga, seja de álcool, nada mais é do que uma modificação do nível de consciência. A pessoa quer vivenciar aquilo que ela não conseguiu fazer pela prece, pela oração, pelo autoconhecimento. Então ela vem aqui e faz pelo álcool, ela faz pela droga, ela faz por uma série de outras substâncias. Na tentativa de ter aquilo que ela não conseguiu ter. Mas como o Balde fala que dentro de nós tem a insaciabilidade do desejo, então o que acontece? Aqui precisava só de uma dose X para fazer isso. Daqui a pouco é X sobre 2, daqui a pouco é X sobre 3. Por quê? Porque o nosso organismo e o nosso psiquismo vai se adaptando a esse processo. Então ela vai aumentando a dose. Na hora que ela aumenta a dose, ela cria a viciação psíquica e cria a viciação física e a dependência psicofísica. E aí ela vai justificando isso. Você pode olhar que nenhum viciado acha-se viciado. Quando ele se acha viciado, porque é o meio que ele achou para poder continuar sendo. Fala, não, eu sou viciado, eu não aguento. Aí a família já aceitou, aí ele fala e vai continuar. E aí o que acontece? Na hora que ele mais desce aqui, ele vai
paulatinamente encontrando a dor. Porque a dor é a reação do mundo interior a isso que ele está fazendo, para poder devolver ele aqui de novo e fazer lá. Então, se ele já viveu, geralmente a gente vive séries reencarnatórias semelhantes. Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenho dentro de mim uns 6 alcoólatras. Está claro? Cheguei na presente vida, esses alcoólatras estão bem na superfície do meu psiquismo. É o desafio que eu quero vencer na presente vida. Aí eu venho aqui, eu vou ter uma natureza alcoólica. Se eu faço esse movimento aqui, ó, eu posso trazer todas essas vibrações e acumular aqui, ó. É um perigo. Aí eu acabo me tornando alcoólatra 100%, eu não dou espaço para outro tipo de pensamento. É por isso que você vê, muitas vezes a pessoa bebe tanto que ela vai até o óbito. Aí vai reencarnar. Na hora que ela reencarna, você vê essas criancinhas que nascem com problema no fígado, já nascem com cirrose, já nascem muitas vezes até com tumor, que é a continuidade do processo de vida passada. Aí muitas vezes vai para quimioterapia muito cedinho, que dá até dor na gente, corta o coração, vai para tratamentos difíceis logo no início da vida, já vai para tratamento renal no início da vida, a dorzinha naquele serzinho tão pequeno, mas muitas vezes é ali que está sendo vendo o remédio, a reação da lei na probabilidade de mudança de trajetória. Entendi. Mais alguém? Pessoal de Brasília? Tem só um pouquinho. Senhor Maurício Eduardo. Oi, Eduardo, como vai? Tudo bom. Eu gostaria de saber o seguinte, certas escolas esotéricas, em especial a Fraternidade Rosa Cruz, dizem que a velocidade do pensamento ela oscila entre 10 a 20 a 10 a 30 vezes a velocidade da luz. Como é que seria isso? Existem vários tipos de parâmetros, várias velocidades? Ah, não tenha dúvida. Eu acho que não varia, não é 10 a 30, 10 a 40. Então, a 10 a qualquer coisa. Então, à medida que você evolui, cada vez mais a sua mente vai ficando de tal maneira até que essa mente desaparece. Eu sou da opinião que à medida que você evolui, a mente vai desaparecendo. Primeiro desaparece essa mente tão morna como a nossa, que só consegue pensar na hora que forma uma imagem. Ela não é uma mente de fluxo, ela é uma mente de imagem, semelhante à televisão. Ou seja, se não aparecer imagem, a gente não pensou. Então, à medida que você vai evoluindo, essas vibrações vão se tornando e ganhando outros parâmetros, outras percepções. E, consequentemente, vai ganhando cada vez mais velocidade. Eu acho que desses universos que nós já falamos, tem um universo com velocidades bem acima, mas muito acima da velocidade da luz. Quer dizer, à medida que ele vai baixando, vai entrando em determinados campos que vai reduzindo. Na minha opinião, por exemplo, o campo de Higgs nada mais é do que a redução da vibração da velocidade acima da luz para a velocidade da luz, constituindo o nosso universo. Mais alguma coisa? Maurício. Oi. Insensibilidade com relação à reflexão e projeção. Tem de tomar muito cuidado, porque a insaciabilidade do desejo é a base do nosso psiquismo. Ela está em nós. Tanto é verdade que essa insaciabilidade a gente vê ela no dia a dia. Aquilo que eu já falei, por exemplo, muitas vezes você tinha um grande sonho, que era ter uma sua casa. E você luta até conseguir a casa. Quando você consegue a casa, aquilo já não te dá satisfação. Aí você já passa a ter outro plano. Essa insaciabilidade que a gente joga nas coisas materiais, que a gente joga nas conquistas amorosas, que a gente joga nas coisas da matéria, é a insaciabilidade que nos eleva para o espírito. Por isso que o santo, na hora que tem os primeiros êxtase, a vontade é ter êxtase de novo. E ele vai procurar se aperfeiçoar cada vez mais para que esses êxtases ocorram com maior frequência. Que esses contatos sutis ocorrem com maior frequência. Então, quando você vê São Francisco de Assis saindo à noite sozinho, sem deixar ninguém vir com ele, indo lá para o campo, indo para as florestas, indo para as grutas, é porque ele está em busca da serenidade vibratória para que dê curso ao mundo interior e, consequentemente, ele possa integrar numa visão bem superior à visão que ocupa na Terra. Então é essa ânsia. Você fala, mas ele era doido, ficar sozinho no meio do mato, junto com o bicho, em gruta. Não, porque ele está procurando ressonância para ele poder ter esse caminho de percepção, de visão, quer dizer, de interação. Então essa insaciabilidade. Quando você tem ela consciente sobre você e você ordena ela, é um ótimo progresso. Agora, se você, com essa insaciabilidade, abre conteúdos do passado e não está pronto para poder saber trabalhar esses conteúdos, você pode aumentar os seus problemas.
Maurício, é o Mário. Essa insaciabilidade que você tem, por exemplo, igual você citou o exemplo, você conseguiu comprar uma casa, você tinha isso. E se você se comprou a casa, tudo bem, você estagnou. O que seria isso? Se você compra, você tanto é verdade que você sempre está à busca de um sonho. Na hora que você para, você vê que morre. Você pode tentar rotinizar a vida e deixar a vida assim sem nada. Você vê que você fica morno, você não faz mais nada, você fica preso a um mundinho. Você vira um mundo de rotina. E geralmente você caminha para o ócio. Cada dia você tem mais preguiça. Certo? Então você vê quantas pessoas fazem assim, que a insaciabilidade dela era o dinheiro. Aí consegue uma fortuna imensa que ela não gasta em 100 vidas. Tá claro? Então não gasta em 100 vidas. Eu gosto de dar exemplo igual a mulher que compra sapato. Você viu quanto mulher compra sapato? Eu falo assim, se ela nascer centopeia, não vai gastar o sapato que tem. Pode nascer uma centopeia, calçar um pé de sapato em cada pé, que não vai gastar o sapato que comprou numa vida só. É uma loucura. Então o que acontece? É a mesma coisa, a pessoa vai lá e coleciona dinheiro. E coleciona dinheiro, e coleciona, daqui a pouco ele não tem mais nenhum sonho, ele torna-se vazio. Quantos que você vê que caminha para o suicídio, caminha para a droga, caminha para isso, e quando não caminha para nada disso, ele caminha para o poder. Ou seja, ele vai para a política, ele vai mandar nos outros, ele vai massacrar os outros, ou muitas vezes caminha para o ócio. Tá claro? Então por quê? Porque a insaciabilidade é a base da nossa procura, do buscar e acharás. Essa é a base. Assim como o aparecer, desaparecer e ser criado a cada momento, é a base divina atuando em nós. Mais alguém? Da web, tem alguma pergunta? Brasília tem uma pergunta. Maurício. Tá ouvindo aí? Beleza. Eu gostaria de saber, nesse contexto de transformação, de mudança, de aprendizagem da gente, onde que entra e como é que influencia a mediunidade? A mediunidade? Isso. Eu já falei aqui, né? A mediunidade e a mente, na minha opinião, são o 6º e o 7º sentido. Então nós temos 5 sentidos. Tato, gustação, olfação, visão, audição. Tá claro? Dentro desses 5 sentidos nós temos a mente, que é o 6º. E o 7º é a mediunidade, que é a expansão de todos eles. Você pode olhar que a mediunidade nada mais é do que a expansão de todos os sentidos e expansão da mente. Tá claro? Então nós podemos falar que a mente e a mediunidade são sentidos sutis. Tá claro? Sutis. Então, à medida que a mente caminha para a supramente, quer dizer, nós vamos criando agora um novo sentido de visão. Não é mais só a visão racional e de base de imagens, mas você vai tendo uma nova visão. Por isso que se fala em supramente. E o Baldi fala tão bem nisso, André Luiz fala tão bem nisso no mundo maior. E se você pegar também Ciro Arombino, ele dá um show nisso aí, ele mostrando como é que você faz o processo de mente para supramente, assim para cima. Tá claro? E a mediunidade nada mais é do que interação. Se a evolução é coletiva, ela é coletiva também em relação a encarnados e desencarnados. Certo? Então, por exemplo, quando você usa a mediunidade para o trabalho de desobsessão, você está usando para ajudar os irmãos, do qual você também já foi um, ou para desvencilhar pessoas que estão interagindo com você como obsessores. E quando você usa a mediunidade no sentido mais amplo, você está possibilitando que determinadas visões superiores materializem na Terra. Vamos pegar o Chico, ao quanto que ele nos ajudou materializando visões do mundo espiritual. Vamos pegar o Baldi, ao tanto que ele nos ajudou utilizando a visão intuitiva, que é uma mediunidade muito mais aperfeiçoada, porque é a mediunidade já num outro sentido muito mais amplo do que simplesmente a mediunidade mecânica ou sonambúlica ou consciente, mas a mediunidade no sentido mais amplo de percepção telepática, de noures, etc. Então, nos ajudou o quê? Uma visão teológica maravilhosa. Então, assim, quando você pega o Chico desenvolvendo para a gente uma visão espetacular do mundo espiritual e como ele se interage conosco, você pega o Baldi desenvolvendo uma visão teológica que nós não tínhamos, uma visão teológica completa, uma visão que várias religiões e várias tradições citaram, mas nunca trouxeram com tanta clareza. Então, por exemplo, se você pega a reencarnação, existe desde que mundo é mundo, os egípcios, os hindus já falavam em reencarnação. Agora, a reencarnação com o André Luiz mostrando até como é que se forma o corpo, como é que reencarna, nós nunca tínhamos visto isso.
Já tinha se falado em planos espirituais, planos isso, daquilo, mas mostrar como é que um plano espiritual mais próximo à Terra funciona, como o nosso lar, nós nunca tínhamos visto isso, com informação tão completa, tão detalhada. A mesma coisa é o balde, nós já tínhamos várias visões teológicas, mas uma visão teológica que agrupa tudo num campo só, a gente nunca tinha visto. Mesma coisa Ciro Lombino, várias tradições falavam do mundo íntimo, das imagens do mundo íntimo, da transformação do autoconhecimento, mas fazer como Ciro Lombino fez, detalhar como é que é o autoconhecimento, como é que a interação se dá, como é que o divino age dentro de você, a gente também nunca tinha visto. Então nós estamos caminhando num campo de missionários, de síntese, de visões extraordinárias, fazendo com que esses sentidos nossos ganhem visão. Então eu acredito que depois da mediunidade vem as visões interiores, aí vai embora. Mas são sentidos, na minha visão. Maurício. Oi. Só para complementar. Você falou da mediunidade relacionada a grandes nomes. E essa mediunidade que é de pessoas comuns, como nós, que temos alguma intuição, que muitas vezes percebemos. Como é que trabalha essa mediunidade e como é que os nossos mentores... eles influenciam esse nosso crescimento no dia a dia? Como que é a nossa rotina de pré-intuição? Eu acho que a mediunidade de um homem comum como nós, eu falo que é a mediunidade de carteiro. Tá bom? Ou seja, aquele que entrega a cartinha. Que vai de casa em casa, de pessoa a pessoa, muitas vezes entrega uma cartinha pela intuição, entrega uma cartinha por uma leitura, entrega uma cartinha por uma mensagenzinha pequenininha, vagabundinha que recebeu. Tá claro? Por uma visão que teve de ajudar as pessoas. Eu falo que eu chamo isso de mediunidade de carteiro. Não é nada que possibilite publicações, não é nada extraordinário, não é nada revelativo, não é nada grandioso. É a mediunidade do carteiro, aquele que recebe e passa, recebe e passa. E se a gente fizer isso com modificação interior, mais cedo ou mais tarde, nós vamos chegar ao nível desses grandes outros médios, desses grandes missionários que veio até nós. Que o nosso destino é nos tornarmos Cristo. Por isso que todo mundo tem um Cristo interno. Quer dizer, nós vamos nos tornar Cristo. Não sabemos quando. É aquilo que o Chico fala, né? Que perguntou para Emmanuel. Emmanuel, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheço muito a verdade. Por que eu não sou livre? Ele fala, você tem razão. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade libertará. Ele não disse quando. Ou seja, o quando depende de você, desse processo interior nosso. Então, eu acho que é o trabalho da formiguinha. Você começa ali com o trabalho da formiguinha, que junta com outra formiguinha, que junta com outra formiguinha, até que você consiga estruturar dentro de você uma possibilidade de maior auxílio. Eu falo que isso é semelhante à árvore, né? Quer dizer, à medida que você vai crescendo como árvore, vários passos vão agrupando em torno de você. Então, os grandes espíritos, os grandes missionários são árvores frondosas. A gente, muitas vezes, essa planta rasteira, que no máximo que dá para encostar é inseto, bichinho, mas a gente já vai sendo útil. O importante é a gente ter um início de utilidade e de bondade para poder conquistar isso passo a passo. Mais alguma outra pergunta? Temos alguma pergunta da web? Pessoal, manda pergunta. Essa segunda parte do nosso curso é para pergunta, para a gente poder falar dentro daquilo que cada um está ansiando. Breno Rossi. Professor Maurício, boa noite. Conforme a evolução da consciência, há também que se perceber todas as manifestações fenomênicas em densidades diferentes que abrangem esses campos. Isso poderia sugerir uma mudança na ordenação das imagens devido à não coincidência destas em planos conscienciais diferentes? Tranquilo, Breno. Eu li seu e-mail antes de iniciar a aula e achei muito bacana a sua visão. Tem até ele mandou também para a gente um filminho, mas que não dá para passar aqui agora. É exatamente isso. Quer dizer, à medida que a gente vai ordenando as imagens, o ideal nosso, a gente muitas vezes quando descobre alguma coisa que nós fomos ou que nós fizemos, a gente lamenta. Eu acho isso incrível, porque você antes não lamentava porque você era ignorante. E como ignorante, você continuava fazendo aquilo que muitas vezes hoje você percebeu. Então você devia ter alegria em descobrir seus defeitos. E quando você descobre os defeitos, se você ordena essas imagens, um novo padrão, seja imagens sexuais, seja imagens pessoais, seja imagens de ações do mundo, seja imagem de desejo, seja imagem... Mas na hora que você ordena ela, na visão de bondade, na visão de equilíbrio, na visão de harmonia, e logicamente que você vai gastar tempos e vários padrões para você chegar numa harmonia maior,
Você, na hora que ordena todo esse campo, você começa então a criar ressonância em vários níveis evolutivos. Então a ressonância é a base da interação. Então quanto mais você ordenar essas imagens, melhor. É o que faz o Bert Hellinger com a constelação familiar. Ordena imagens. Ele coloca na prática as imagens da família e ordena. Esse ordenamento da imagem vai atuar no psiquismo, porque ela é uma força. Então vai atuar no psiquismo. E mais cedo ou mais tarde, essa ordenação de imagem muda a conduta. Porque a gente age a partir das imagens que estão formadas no nosso interior. Tá claro? Mais alguma coisa? Peraí. Pessoal. Mas Oi. Eduardo, a questão da mediunidade, assim, no futuro, eu vejo assim, ultimamente ela está se processando de uma consciência personalidade maior para uma consciência personalidade menor, no caso encarnado. Mas, por exemplo, igual Jesus, ele tinha uma ponte, assim, não sei qual seria a terminologia correta, do sistema, trazendo isso para o antissistema. No futuro, será que ainda nesse século nós teremos isso? Talvez seja em centros espíritas ou, não sei, qualquer que seja um trabalho que, onde vai haver não tanto de uma consciência para outra, mas assim, do sistema, trazendo isso do sistema para nós e nós vivenciando isso. Como é que seria? Porque eu vejo que eu estou aprendendo isso nesse curso, que a mediunidade não é só uma questão disso, né, de uma consciência de personalidade para uma outra, mas é uma questão pode ser mais além, pode-se chegar até no sistema, né, trazendo mais percepções, né, num grau mais elevado. Não tenho dúvida. Eu acho que no futuro, Jesus deixa isso claro, né? Eu vos enviarei o Consolador, que permanecerá convosco e vos ensinará todas as coisas. Olha, o Consolador é exatamente, todo mundo fala assim, o Consolador é a doutrina espírita. A gente acostumou a falar isso. Não, o Consolador é o Espírito atuando onde ele quer. Então, aquilo que Emmanuel fala, o Espiritismo respeita todas as noções superiores de todas as religiões. Porque o Espírito, como diz Jesus a Nicodemos, sopra onde quer. Então você vai ter várias passagens do budismo que não é nada mais do que o mesmo espiritismo que a gente recebe. A mesma coisa acontece no hinduísmo, a mesma coisa acontece em várias tradições, no islamismo, nos sufis, numa série de outras. É o espírito soprando das mais diferentes maneiras. Então nós hoje estamos construindo a ponte da síntese. Então eu acredito que amanhã os nossos templos religiosos vai ser como Jesus falou, não vamos ter necessidade de templo. Você vai poder adorar a Deus onde for, porque é a religiosidade que vai ser a verdadeira religião. E o nosso intercâmbio vai ser intercâmbio de interações entre as nossas experiências íntimas. Quer dizer, nós podemos começar isso hoje. A gente estudando junto aqui, nós estamos interagindo em termos de conhecimento. Mas nós também precisamos ter experiência que cada um narra suas experiências interiores e ajuda o outro nessa interação. Então eu acredito que amanhã nós não vamos ter necessidade de templo de pedra, não vamos ter necessidade de igreja nem necessidade de religião. Nós vamos ter necessidade de espiritualização, e de espiritualidade e de religiosidade. E essas trocas vão acontecer em abundância. E o próprio Cristo nos afirmou que não nos deixaria órfãos, que estaria conosco nos ensinando até o final dos tempos. Então você imagina que à medida que a gente abandonar o orgulho, o egoísmo, abandonar todas essas fraquezas que ainda nos consomem, o que não vai ser o futuro? Vai ser de uma beleza extraordinária. Mais alguma coisa? Pessoal de Brasília, web. Dessa parte aqui da consciência, falta pouquíssimos slides. Então semana que vem eu termino eles e vamos começar o estudo do mecanismo da mente. Olha que nós estamos vindo, né? Nós fizemos um estudo de que é o nosso universo, o universo dos vários universos e o que é o sistema. Depois fizemos um estudo pequeno sobre consciência e personalidade. Fizemos um estudo sobre a mecânica da consciência. Consequentemente, quando eu falo em consciência, estou falando também em psiquismo. E agora nós vamos chegar na mente. Porque aí o próximo passo é chegar na personalidade e chegar nas constelações familiares. Ok? Pessoal, então quero agradecer a todos, pessoal de Goiânia, de Brasília, agradecer o pessoal da TV Web. Não deixa de dar feedback aqui para nós, seja em forma de pergunta, seja em forma daquilo que o Mauro pediu, né? Dizendo para a gente se está bem, se está mal, como é que deixa de estar, né? Lembrando também para todo mundo que a nossa promoção, que é o que dá um dinheirinho para a gente movimentar aqui,
certo? Está acontecendo, então todo mundo, por favor, pega os bilhetinhos para vender, aqueles que podem comprar pela internet, nos ajude nesse sentido, para que no dia 11 tenhamos um chá que possa render alguma coisa para sustentar todos esses empreendimentos que o IBS está envolvido. Não só os empreendimentos do conhecimento, da TV, etc., mas também a assistência às nossas crianças e às famílias que a gente consegue assistir. Então vamos encerrar. Pedir a Lili para vir fazer a prece final aqui para nós. Goiânia está ouvindo? Estamos. Ok. Então vamos mentalizar todo esse conhecimento que nos foi transmitido através do Dr. Maurício, que possamos assimilá-lo e principalmente buscar colocar em prática, buscar nos autoconhecer profundamente. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Nos auxilie no nosso retorno aos nossos lares, nos proteja. Que possamos ter sempre a percepção da intuição, de tudo que nos quer passar. Que assim seja. Pessoal da TV, boa noite. Pessoal de Goiânia, boa noite. Pessoal de Brasília, boa noite. Boa noite a todos.